Se você tivesse a convicção de que existe apenas uma resposta, uma solução para todos os problemas da humanidade, e mais do que isso, você sabe qual é essa resposta, e existe um caminho que permite você chegar nesse resultado. Evidentemente que, num contexto como esse, todos os seus seguidores e você mesmo não vão poupar esforços para atingir esse objetivo. E todos aqueles que forem dissidentes, que resistirem a esse grande projeto, vão ter que ser considerados estúpidos ou pessoas de má fé, que devem ser, num primeiro momento, alvo de técnicas de argumentação e persuasão no intuito de convencê-las da grande verdade, da boa nova, de trazê-las para o lado bom da força, sob pena de, caso isso não dê certo, ser necessário recorrer a instrumentos normativos, criar leis sob medida para essas pessoas, cercear-lhes a liberdade para obrigá-los, contra a sua vontade ou de acordo com a sua vontade, a aderir a esse grande projeto, a essa grande empreitada que nós iniciamos em direção à solução final de todos os problemas. Mas, se nem essas leis fossem suficientes por serem muito genéricas, muito abstratas ou de difícil aplicação nos casos concretos, por que não recorrer à violência? Por que não recorrer a extermínios? Afinal de contas, seria um pequeno sacrifício para garantir o bem-estar de todas as demais gerações futuras da humanidade, de toda a eternidade da raça humana, que não terá mais que lidar com angústias e problemas que nós e nossos antepassados tiveram, né? É contra tudo isso que o Isaiah Berlin vai se voltar no livro Uma Mensagem para o Século XXI. É um dos autores que eu mais gosto, sem sombra de dúvida. Nasceu em 1909 na cidade de Riga, na Letônia, a atual capital da Letônia, mas que na época era pertencente ao Império Russo. Viu a Revolução Russa quando era jovem e depois foi com a sua família para a Inglaterra, onde se instruiu academicamente e viveu até o fim dos seus dias, né? A questão é que nesse livro ele inicia a reflexão partindo da sua juventude, dizendo que quando ele era novo ele entrou em contato com as obras de literatura russa e percebeu que havia uma busca em todos esses autores da literatura russa por um mínimo denominador comum, por uma resposta única capaz de solucionar todos os problemas da humanidade. Fosse essa resposta proveniente da ciência, da religião ou da política. Mais velho, mais maduro, ele percebeu, quando passou a estudar a filosofia ocidental e os autores tradicionais que nós estudamos, que também esses autores tinham essa busca em comum. Também eles queriam atingir uma verdade única e universal que respondesse a todos os problemas. E isso seria uma característica predominante desde os antigos gregos, do Sócrates, do Platão, passando pelas religiões cristãs, judaicas e islâmicas, até chegar, por exemplo, na modernidade, com o empirismo, o racionalismo e o progressismo, né? Ideias progressistas, teorias progressistas, que, apesar de reconhecerem que o progresso não é linear em direção a essa verdade última de todas as coisas, mas marcado por conflitos, por lutas, por dialéticas e altos e baixos e percalços dos mais diversos, é o caso do Hegel e do Marx, né? Continuam acreditando que existe uma resposta única e final para todos os problemas e que nós vamos chegar nela. Ele caracteriza isso como uma herança platônica marcada por 3 pontos essenciais. O primeiro deles é a crença de que para cada pergunta que nós façamos existe uma única resposta verdadeira, o que faz com que todas as demais respostas sejam falsas. O segundo elemento de que para atingir essa resposta é necessário seguir um caminho específico, sob pena de chegar numa solução falsa e equivocada. E o terceiro elemento de que todas as respostas verdadeiras que se conheça são compatíveis e harmoniosas entre si. Permitem chegar a um grande projeto, a uma grande solução, a uma grande resposta para todos os problemas. Elas não entram em choque ou em conflito, porque, afinal de contas, tem que existir uma única verdade. E contra isso o autor vai dizer não. Essa ideia é absurda. Ela é absurda não só pelo fato de que vários autores e várias teorias propuseram respostas diferentes e nenhuma delas se concretizou, se provou correta, mas pelo fato simples e singelo de que todos os valores aos quais nós atribuímos importância na vida em sociedade são incompatíveis entre si. Eles não permitem chegar nessa resposta universal de todos os problemas. E ele vai mencionar
conflitos concretos, né, dizendo que a liberdade completa é incompatível com a equanimidade, com a igualdade total, dizendo que a justiça não é inteiramente compatível com a piedade e que a imaginação criativa, espontânea, não pode ser conciliada plenamente com o planejamento, a organização e os cálculos cuidadosos e meticulosos. E a partir disso ele vai estabelecer uma distinção essencial, o ponto central da obra, que é a diferenciação entre pluralismo e relativismo. Ele vai recorrer ao Vico, autor iluminista italiano, que percebe, talvez pela primeira vez na história do Ocidente, que sociedades têm percepções distintas da realidade conforme seus pontos de vista, e que essas percepções não necessariamente estão organizadas em uma hierarquia das melhores e das piores, das mais verdadeiras e corretas e das mais falsas e errôneas, mas convivem, cada um percebendo o mundo de um modo diferente que não é necessariamente superior ou inferior aos demais modos de ver as coisas, de enxergar as coisas. Portanto, o pluralismo, ele exige essa dialeticidade, ele exige essa intersubjetividade, essa interlocução, ele exige comunicação num horizonte mínimo de sentido compreensível pelos seres humanos. Ele exige que nós consigamos nos entender mutuamente, ainda que não concordemos em absoluto com as percepções do outro. Mas isso não impede que convivamos e coabitemos um mesmo território e um mesmo ambiente, um mesmo período da história, né? E ele vai dar em contraposição um exemplo de relativismo, de algo que reduz tudo a uma mera questão de gosto, e uma vez que reduz tudo a uma mera questão de gosto e preferência subjetiva, indiscutível, incomunicável, faz com que nada tenha valor, com que nada seja importante. Reduz a importância de tudo, porque uma vez que tudo vale, nada vale. E ele dá um exemplo que é o seguinte: se eu encontrar um grupo de seres humanos que adora árvores, não porque elas sejam símbolos de fertilidade ou porque sejam de alguma forma divinas, não porque elas sejam dotadas de uma vida misteriosa e de poderes próprios, ou porque o bosque é sagrado para uma determinada divindade, mas simplesmente porque são feitas de madeira. E eu pergunto a eles por que eles adoram a madeira, e eles apenas me respondem porque é madeira, e não me dão mais nenhuma outra justificativa, nenhuma outra resposta. Ele diz, eu não consigo nem responder isso, porque eu não consigo entender, porque não faz sentido, porque não tem lógica, não é compreensível no horizonte de sentido humano das linguagens, da comunicação, da intersubjetividade. Em contrapartida, ele vai colocar a seguinte afirmação: nós podemos discutir nossos pontos de vista, podemos tentar encontrar um denominador comum, mas no final a verdade é que aquilo que você busca na sua vida não se alinha com os fins aos quais eu dedico toda a minha vida. Valores muitas vezes podem se chocar no peito de um único indivíduo, e disso não deriva a conclusão de que uns são falsos e outros verdadeiros. E aqui nós temos outro exemplo que eu vou trazer para nós, a partir do livro Ética da Autenticidade, do Charles Taylor, um outro baita livro que um dia a gente vai comentar aqui, mas hoje a gente vai se limitar a esse exemplo, em que ele diz o seguinte: definir-me significa encontrar o que é significativo na minha diferença com os demais. Posso ser a única pessoa do mundo com exatamente 3.732 fios de cabelo na cabeça, ou ter exatamente o mesmo peso que alguma árvore na Sibéria, mas e daí? Se começo a dizer que me defino por minha habilidade de articular verdades importantes, ou tocar uma determinada música como ninguém, ou reavivar a tradição dos meus ancestrais, então estamos no domínio de autodefinições reconhecíveis e compreensíveis. A diferença é clara. Entendemos prontamente que os últimos atributos possuem significado humano. Talvez o número 3.732 seja sagrado em alguma sociedade. Então, ter esse número de fios de cabelo pode ser significativo, mas chegamos a isso ligando ele a algo sagrado, a um valor e, portanto, a um universo mínimo de compreensão mútua. O próprio número em si, aleatoriamente, não pode significar nada de relevante em termos de compreensão e de pluralismo cultural e significativo do mundo. Outro exemplo para finalizar essa diferenciação, ele diz que eu não poderia simplesmente decidir que a ação mais importante e significativa que eu posso praticar é mexer meus dedos do pé na lama. Sem uma explicação especial,
essa não é uma afirmação inteligível e compreensível, assim como não é a dos 3.732 fios de cabelo citados anteriormente. Eu preciso, portanto, de um universo mínimo de compreensão mútua. E isso não faz com que nós tenhamos necessariamente uma única solução para todos os problemas, uma única resposta verdadeira. Nós temos que reconhecer que estamos fadados a atribuir maior ou menor importância a valores em casos concretos, em situações específicas. Nós estamos fadados e condenados a escolher e, portanto, a deixar de lado, em alguma medida, outras características, outros aspectos importantes da situação concreta. E nós temos que fazer isso reconhecendo o nosso passível erro, o fato de que nós podemos o tempo todo estar errados. Temos que ter em mente a nossa falibilidade, a possibilidade de estarmos equivocados, uma vez que, caso contrário, se nós recairmos novamente num grande idealismo de grandes projetos de verdades únicas, temos a receita perfeita para o derramamento de sangue, ainda que essa receita seja recitada pelos maiores idealistas com os mais puros corações. Esses idealistas, muitas vezes, ao longo da história, já provaram que esquecem os seus omeletes, mas continuam quebrando ovos, nas palavras do Isaiah Berlin. Beleza? Se curtiram o vídeo, dá o like aí, não se esquece de se inscrever para não perder os próximos. Compra o livro, que é muito legal. Tá ali o link na descrição e um abraço.